Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 12. Tema da nossa exposição esta noite, alegria da restauração. Isaías, capítulo 12. O profeta Isaías nasceu no ano 765, viveu até o ano 681, natural da região de Judá, Reino do Sul, profetizou nos dias do reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias. Nos dias de Uzias e Jotão, reis do sul, havia a sombra do grande império assírio se levantando, surgindo como uma grande força mundial. Reino do norte, onde tinha como capital a Samaria, de onde futuramente virão os samaritanos, o Reino do Norte faz uma aliança com os sírios e chama para essa aliança também de autopreservação o Reino de Judá, que nesse momento estava sob o reinado do rei Acás. Acás não concorda em fazer aliança com o Reino do Norte, não concorda fazer aliança com o povo pagão, que seriam os sírios. E então, sírios e também os próprios co-irmãos do Reino do Norte passam a ameaçar fortemente o Reino do Sul, o Reino de Judá, sob o reinado de Acás. Acás, percebendo o perigo, vai fazer uma aliança agora muito pior do que teria sido feita com o Reino do Norte e com os sírios. Ele vai fazer uma aliança com a própria Assíria, para garantir a sua defesa. Nesta aliança, o fortíssimo império assírio vai garantir a segurança em Judá. Em troca, cobrará altos impostos, altos tributos. E não apenas isso. Acás colocou o povo numa situação muito difícil, de ser duramente tributado por conta dessa situação de segurança, de preservação, mas também Acás permitiu que os assírios fizessem dentro do templo do Senhor estátua e altares para ídolos. Diante disso, o desvio daquela nação, o desvio do povo do sul, será grandioso. Isaías vem em um primeiro momento, do capítulo 1 até o capítulo 39, chamando a atenção do povo de Deus por esses desvios, pelos pecados, pelas muitas transgressões à lei de Deus, anunciando o juízo do Senhor. Nesta primeira grande sessão, então, principalmente a partir do capítulo 13 em diante, você tem fortemente essas profecias de alerta, tanto ao povo do Reino do Sul, como também às outras nações. Deus virá e julgará. Deus é santo e não toma por inocente aquele que é culpado. O juízo de Deus viria. Acás morre e agora assume o reinado, ainda nos dias de Isaías, o rei Ezequias. Ezequias começa uma reforma, uma transformação na terra de Judá, no Reino do Sul. Ezequias vai tirar os ídolos, vai restaurar a adoração ao Senhor. Ezequias vai se recusar a pagar tributos para os assírios. Então, aquela ameaça dos assírios, que nesta altura já tinham devastado todo o Reino do Norte, já tinham destruído a Síria, começa a bater a porta do povo de Deus, do povo do Reino do Sul, do povo de Judá. E Isaías profetizando: virá o juízo do Senhor, virá o juízo do Senhor, arrependam-se. A semelhança do que já lemos aqui na introdução do culto. Senaqueribe, imperador assírio, comandante das tropas, vai sitiar Jerusalém. Um exército numeroso, grandioso. Fecham as entradas da cidade e o povo se vê acuado. Não tem o que fazer.
Abaixo de Jerusalém, então, um enorme exército. Senaqueribe, comandando, dizia às portas da cidade: quem vai livrar Jerusalém das minhas mãos? O Deus de vocês não será capaz de me deter, de me parar. Ezequias, ao invés de fazer aliança com outro povo pagão, ao invés de buscar socorro com outras nações, vai buscar socorro naquele que poderia lhe dar livramento, tão somente o Senhor nosso Deus. Enquanto Senaqueribe de um lado gritava: quem livrará vocês das minhas mãos? Ezequias reúne o povo e diz o seguinte: eles têm muitos cavalos, muitos cavaleiros, um grande exército, mas nós temos um. E esse um é o Senhor. Ele lutará por nós. O que acontece é que o anjo do Senhor vai até o acampamento do exército assírio e destrói aquele exército. Enquanto o povo de Deus estava a buscar o Senhor, sem pegar em arma alguma, Deus destrói este exército que gritava: quem me livrará? Quem livrará vocês das minhas mãos? E o Senhor se apresenta: eu, o Senhor, livrarei o meu povo. É um só, mas que tem o braço forte, que vale por centenas, dezenas, milhares de soldados. É o nosso Deus. Senaqueribe, então, vai agora em direção ao Egito, vai travar uma batalha com os egípcios, e enquanto a Assíria está agora um tanto quanto já desprovida dos seus recursos, por esta grande derrota que sofreram diante do Senhor, que sofreram para o Senhor, uma outra nação se levanta, a Babilônia. Os babilônicos entrarão no Egito, destruirão os egípcios, destruirão também os exércitos assírios, dominarão então agora todo o reino existente, todo o mundo existente, e será agora o novo grande império mundial. Em todo este contexto, Isaías está profetizando o juízo do Senhor. E no segundo momento, depois de anunciar que a Babilônia seria meio também para que este juízo do Senhor fosse exercido, a partir do capítulo 40, agora Isaías passa a dizer: haverá restauração para o povo de Deus. Mas há uma seção muito interessante aqui neste livro de Isaías, que vem a partir do capítulo de número 7, quando Isaías vai apresentar o Redentor. Embora falando sobre a realidade de juízo, Deus também levanta Isaías para apresentar, entre todos os profetas, a melhor explanação sobre aquele que haveria de vir, Cristo Jesus. Capítulo 7, aquele que virá nascido de uma virgem. Capítulo 8, mais uma vez, uma mensagem de juízo será anunciada. E é interessante, Isaías terá 2 filhos. O primeiro filho dele, ele vai chamar de Maher Salal Has-Baz. Rápido despojo, presa segura. Nome feio para se colocar num filho. Rápido despojo, presa segura. Era o anúncio do Senhor, do juízo do Senhor, para o reino do norte e para os sírios. Vocês serão um rápido despojo, uma presa segura. Um aviso também para a nação de Judá. O fim que eles tiveram pode ser também o fim que vocês terão, se vocês não voltarem-se para o Senhor. Mas no capítulo 9, um segundo filho de Isaías receberá um nome também um tanto quanto interessante. Sear-Jazub. Um resto volverá. Um remanescente será levantado. E então vem a profecia daquele que governaria tudo e todas as coisas. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, apontando para Cristo Jesus, o Rei que viria.
deste remanescente se levantaria o Senhor, o Salvador do seu povo. Capítulo 10 e capítulo 11, resumindo então a história de forma profética e anunciando, Isaías vai mostrar que Deus julgará essas nações e levantará o seu reino, que é maior do que o Império Assírio, maior do que o Império Babilônico, maior do que qualquer outro império, é o reinado de Cristo Jesus. Então todo o capítulo 11 vai nos mostrar sobre esta chegada do rei, em dois tempos de cumprimento profético. A primeira vinda do Senhor Jesus, inaugurando o seu reino, através de uma coroa de espinhos, mas também apontando para a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, a consumação do seu reinado. E agora entramos no capítulo 12, o trecho da nossa exposição, do qual quero ler agora. Naquele dia, então, dia desta volta gloriosa do Senhor, desta consumação do reinado pleno do nosso Cristo, orarás assim: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Oremos, irmãos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Precisamos ser edificados por ela. Palavra esta que vem para consolar o seu povo, para trazer esperança. Foi este o propósito da escrita nos dias de Isaías. Também este é o propósito para os nossos dias, para as nossas vidas, para cada um que aqui está, que possam receber do Senhor este consolo, esta paz, esta nova esperança, para aqueles que também nos acompanham neste presente momento e que talvez em um outro dia assistirão, verão a esta exposição. Que o Senhor possa consolá-los, animá-los, renovar as forças, em nome de Jesus, para a glória Tua. Encha-nos com Teu Santo Espírito, convença-nos do nosso pecado, convença-nos, ó Deus, da Tua justiça, do Teu juízo. Convença-nos, ó Deus, de que a salvação somente está em Cristo Jesus. Convença-nos, ó Deus, a ter uma vida de santidade, respondendo a esta salvação que já nos alcançou. É o que nós pedimos em Teu nome. Amém, Senhor. Irmãos, nós precisamos falar de esperança, de ânimo, de alegria. O problema é que este assunto, de fato, tem ocupado muito espaço na igreja evangélica. Não se questiona, não se duvida do quanto as mensagens têm sido de esperança, motivação e ânimo. O problema é o que está sendo oferecido como meio de esperança, de alegria, de boas expectativas para o povo cristão. Então, o crente hoje tem recebido mensagens de esperança do tipo: vai lá, você é um vencedor. Pense em alguma coisa e você vai conquistar. Pense então no melhor desta terra, no entendimento de que isto se valerá para a ideia de tempo presente. Pense então nas melhores casas, nos melhores carros, nas mais belas viagens. E tenha certeza que Deus te fará vitorioso. E a teologia da prosperidade, muito comum principalmente no meio neopentecostal, apresenta como sendo esta a grande opção de refúgio e esperança onde o crente deve
se basear, animar-se, aguardar como bênção do Senhor para a sua vida. Principalmente quando leem o texto como nós lemos aqui na introdução do nosso sermão, se me ouvirdes e me atentares, comereis o melhor desta terra. Já imaginam então todas as grandes bênçãos do tempo presente, como se estas fossem de fato as melhores desta terra, e não são. Por um simples motivo, o pecado. O melhor desta terra não pode ser vivido neste presente tempo, porque ainda estamos debaixo da realidade do pecado. Aquilo para o qual o Senhor olhou no Éden e disse, é bom e muito bom, aquilo sim, era o melhor desta terra, sem a mancha, sem a mácula, sem o peso do pecado. Mas o que nos restou hoje, tenha certeza, por mais bela que seja a paisagem, por mais saborosa que seja a comida, por mais prazeroso que seja o tempo, por melhor que seja a condição de restauração e saúde física, ainda não é o melhor de Deus, ainda não é o melhor desta terra, porque foi duramente afetado pelo pecado. Então, o que é, pastor, este melhor para nós? É aquilo que nós acabamos de ler. Naquele dia, quando Cristo voltar, quando se consumar toda a história da redenção, quando este reino for plenamente instaurado, então sim, desfrutaremos, experimentaremos o melhor desta terra. Há uma necessidade, então, de correção da nossa mentalidade, daquilo que nos dá esperança. Também esta é uma necessidade urgente para o ímpio. Também o ímpio tem depositado a sua esperança em coisas que não são reais. Basta vermos toda a euforia por conta dos pleitos políticos dos nossos dias, aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, como vimos essa semana. Todo mundo depositando expectativas em candidatos, como se esses pudessem então mudar a realidade de uma nação, como se nas mãos desses pudesse estar uma mudança real da história da humanidade. Esperança naquilo que não é real, naquilo que não é certo, naquilo que foi duramente afetado pela queda. Mas nós, irmãos, podemos ter esperança na coisa certa. E o texto nos convida a pensar e buscar alegria na restauração. Por que esta expressão da ideia de restauração? Restauração porque o plano original do Senhor era este plano de vivermos em comunhão com Ele. E, obviamente, este plano não mudou, mas foi afetado pela queda. E pensar no futuro é considerar voltar, restaurar a condição que tínhamos no mundo criado pelo Senhor lá atrás, no Éden, onde tudo era perfeito, onde o Senhor reinava em absoluto, sem qualquer interferência da queda do pecado, onde nós tínhamos um relacionamento direto com o Senhor nosso Deus. A ideia então é que nós temos que nos alegrar na realidade futura, onde a realidade passada será restaurada. E o que há no meio desses dois tempos? A queda, mas também a redenção por meio de Cristo Jesus. Vejamos então que a nossa alegria na restauração, ela se dará, primeiro, pela misericórdia, segundo, por conhecermos melhor a Deus, e terceiro ponto do nosso sermão, isso nos fará ter atitudes diferentes das que temos hoje. Precisamos ter alegria, então, nesta restauração, colocar nisso a nossa esperança, alegria pela misericórdia, alegria por conhecer a Deus, e isto nos condicionará, nos levará a fazer coisas novas. Vejamos isso no texto. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Duas verdades são apresentadas no verso de número 1. Primeiro, a realidade da ira do Senhor.
Quando nós olhamos o texto de Isaías, lá no capítulo 6, no chamado do Senhor para aquele profeta, Isaías contempla o trono de Deus. E ele vai dizer que querubins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles cobriam com as asas o rosto para não contemplar esta beleza e santidade do Senhor. Quando nós pecamos, ofendemos esta santidade de Deus. Por isso que ele se ira contra nós. A ira do Senhor, então, é justa, independente do tamanho do nosso pecado. Porque o pecado se torna mais sério quando pensamos em quem nós estamos ofendendo por conta dele. Deixa eu exemplificar isso. Falar alto com alguém é algo necessariamente assim tão horrível? Talvez não. Um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, alguém no trânsito. Não estou dizendo que seria correto, mas estou dizendo que talvez isso não nos pareça ser tão ofensivo. Mas quando a gente vê talvez uma criança de 2, 3 anos falando alto, esbravejando, gritando com seus pais, isso nos parece ser uma ofensa muito maior. E de fato é. Pelo ato em si, não, porque é o mesmo ato cometido com qualquer outra pessoa, mas por aquele que está sendo ofendido. É o pai, é a mãe. Quando você ouve alguém dizendo assim: rapaz, perdi a cabeça no meio de uma discussão, sem pensar, fui lá, ergui a mão para aquele cara e a coisa desandou. É triste, é feio, é ofensivo. Mas quando é um marido falando assim, sobre algo que aconteceu em relação à sua esposa, é muito mais sério. Pelo ato em si, não, a violência é do mesmo jeito. Mas por conta daquele que está sendo ofendido, é a sua esposa, a parte mais frágil, aquela com quem você fez aliança para amar, cuidar, respeitar. É inadmissível ofendê-la assim. Veja então que este Deus que se apresenta como sendo santo, 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 qualquer mínimo pecado nosso justifica a grande ira dele. Tal qual a ira de uma mulher que foi enganada por um marido que mentiu para ela, tal qual a ira de um pai, e uma ira justa, que tem o seu filho erguendo a voz para ele, pelo posto e condição que ele está, por quem está sendo ofendido, esta ira se justifica. Qualquer mínimo pecado nosso ofende a santidade de Deus. Por isso o texto vai nos dizer: é verdade, ainda que tu irastes contra mim, e esta realidade da ira de Deus é verdadeira. E a Escritura vai nos mostrar isso. Paulo vai nos dizer lá em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. Havia oposição nossa em relação a Deus, alheios à vontade do Senhor. Lembra-se lá do texto de Efésios? Essa era a nossa condição passada. Estávamos alheios, indiferentes às coisas de Deus. É por isso que a ira do Senhor se levanta contra nós. Por quem está sendo ofendido, por conta dos nossos pecados, por conta da justiça do Senhor, Ele não toma por inocente ao culpado. Ele não faz vistas grossas para o erro. Ele não deixa passar. Ele é santo, justo e trata o pecado. A primeira verdade, então, quando nós falamos da ideia de misericórdia, é que a misericórdia é necessária por conta do nosso erro, do nosso pecado. E às vezes, irmãos, nós esquecemos ou ignoramos esta realidade, que os nossos pecados ofendem muito ao Senhor. Quando o Salmo 13 nos diz: diz o insensato em seu coração não a Deus, e passa a se corromper, é exatamente reflexo desta indiferença nossa com o pecado, com a existência de Deus, com a ofensa que causamos para o Senhor. É como se Deus então não nos visse mais, não estivesse mais preocupado conosco, com aquilo que fazemos, com a forma como vivemos. Então pecar é indiferente, não tem problema, e nos esquecemos que estamos entristecendo, chateando ao Senhor. Talvez precisemos ter, todos os dias, ouvindo: não entristeçais o Espírito. A misericórdia então se faz necessária, porque somos pecadores, e esta ira do Senhor está contra nós.
Mas há uma segunda verdade sobre a misericórdia que o texto vai nos dizer, que deve trazer alegria para nós. Se num primeiro momento falar de misericórdia a partir da realidade do pecado deve trazer e gerar profunda tristeza em nosso coração, num segundo momento o texto vai nos dizer o seguinte: no entanto a tua ira se retirou e tu me consolas. Algumas traduções trarão aqui a palavra kippur, que é a palavra hebraica no texto original, traduzindo para nós no português como a tua ira foi desviada de nós. E eu entendo que esta seria a melhor tradução. Não apenas a ideia de se retirar da ausência da ira, mas entendendo que ela foi desviada. E para quem que esta ira do Senhor foi desviada, irmãos? Para Cristo Jesus. Agora veja, quão belo é esta realidade e por que nós devemos nos alegrar pela misericórdia de Deus. Há motivos para o Senhor se irar contra nós? Sim. Ele vai deixar passar? Não. Ele é Deus justo, santo. Ele não esqueceu, ele não ignorou, ele não deixou para lá. Ele direcionou essa ira em Cristo Jesus. Desviou aquilo que era para ser meu e seu, e aquilo foi dado, entregue na cruz para o Senhor Jesus Cristo. É como se nós pensássemos o seguinte: estávamos na mira de Deus, para receber o castigo de Deus, para cair sobre nós a ira do Senhor, e ao entrar na frente desta mira da justiça, do juízo, como aponta em Sofonias o fogo do zelo do Senhor, Cristo pegasse aquela mira, puxasse para si, e ela fosse desviada no Senhor Jesus Cristo. Certa feita, expondo a doutrina da graça, falava então aquilo que nós cremos: somos salvos pela graça mediante a fé. O que vai salvar o homem? São as suas obras? Não. Ele crê em Cristo Jesus e isso basta. E aí a pessoa, ouvindo, falou o seguinte: pastor, mas aí parece fácil demais. Então quer dizer que é só eu crer em Jesus? Que aí Deus esquece o meu pecado? Ignora os meus erros? Deixa para lá? Eu falei: não, negativo. Não vai pensando você, que agora você creu em Jesus e Deus falou: ah não, esse aí nem pecou. Como aquele pai que mima o seu filho, fingindo que não viu os pecados e os erros e as falhas dele. Não! Foi pela graça, mas não foi de graça. Não é que Deus deixou para lá. Não é que Deus aliviou, passou um pano, fez vistas grossas. Toda a ira, todo o peso, toda a condenação, toda a culpa foi agora atribuída a Cristo Jesus. A tua ira, então, se desviou, e agora, diante desta realidade da misericórdia do Senhor, eu encontro consolo, paz. Irmãos, isso precisa trazer alegria em nossos corações. Misericórdia é o Senhor deixar de nos dar aquilo que nós merecíamos. E o que eu e você merecíamos era o inferno, era a condenação. Por melhor crente que você seja, por mais piedosa que seja a sua vida, o seu pecado, o meu pecado, ainda que fosse um só, por conta da realidade de quem nós estamos ofendendo, isso já seria suficiente para a nossa condenação, para recebermos a ira do Senhor. Mas que bom que pela misericórdia não recebemos aquilo que merecíamos, a condenação, mas ela foi desviada em Cristo Jesus. Se alegre com esta realidade. Quer aplicar isso na sua vida? Está meio deprimido? Está desgostoso com a vida? Está achando que sofre demais? Está achando que a coisa está difícil demais para você? Oh, meu Deus! Parece até que o Senhor se esqueceu de mim. Ah, Senhor, por que tanto sofrimento para esse teu servo? Era para ser bem pior. Era para ser bem pior. Mas a ira do Senhor se desviou.
foi para Cristo Jesus. Por maior que sejam os seus problemas, dê glórias ao Senhor. Por maior que seja a sua enfermidade, dê glórias ao Senhor, agradeça ao Senhor, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste, a tua ira se desviou e agora tu me consolas. Paulo entendia tão bem, mas tão bem isso, que lá com o espinho na carne, sofrendo, ele entende. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque ele se acostumou com as dores, com os problemas, com as lutas? Penso eu que não. A fome nos dias difíceis ainda era fome. As dores ainda eram dores. A prisão ainda era a prisão. A realidade externa não mudava, mas o entendimento de Paulo, de que tudo aquilo não era absolutamente nada comparado ao peso da condenação do qual ele era digno. Então ele se via como alguém que, mesmo em meio a todas aquelas lutas, tinha o privilégio de participar da obra do Senhor. Que a misericórdia do Senhor traga para nós também esta alegria. Está difícil, está complicado, é apertado, é estreito, mas, Senhor, que bom que não é aquilo que eu mereço. Que bom que não é o peso e a medida da tua ira que eu deveria receber. Por isso, ainda assim, estou feliz. Alegria por conhecer mais a Deus. É o que nós veremos agora nos versos 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. É interessante que agora, no verso de número 2, Deus vai ser apresentado como sendo a salvação, a força, o cântico. É interessante isso. Não é o que Deus fez que motiva ou fortalece. Não é o que Deus dá que motiva ou fortalece. Mas a ideia de que o próprio Deus é força, de que o próprio Deus é o cântico, de que o próprio Deus é a salvação. Dá para entender a diferença disso? É entender que a salvação não está naquilo que Deus dá, não está em alguma coisa, mas está em uma pessoa, em nosso Deus. É entender que a segurança e a força não está em alguma coisa, em alguma posse, mas naquilo que o próprio Deus é, em uma pessoa, no Senhor. Isso é fruto de um conhecimento melhor de Deus. Quando chegarmos lá naquele dia, conheceremos mais do Senhor. Então o texto começa nos dizendo: Ele é a minha salvação. Confiarei nele e não temerei. E a ideia de salvação aqui é a ideia de abrigo. Não está falando de salvar de questões da condenação espiritual, mas em relação aos inimigos. É entender Deus como abrigo, tal qual Ezequias entendeu, diferente de Acás. Acás foi buscar refúgio, foi buscar abrigo lá nos assírios, fazendo uma aliança com o ímpio, tentando dar um jeitinho e resolver a coisa, depositando a sua esperança, a sua segurança em uma outra nação, uma nação ímpia. Mas Ezequias entendeu que a força dele, o abrigo dele, a esperança dele, não era um exército, era uma pessoa, era o Senhor. Quando o texto fala, o Senhor é a minha salvação, vou confiar, não vou temer, é o entendimento de que o Senhor é o nosso abrigo. Em meio ao temporal, é nele que vamos nos abrigar. Diante dos inimigos, o Senhor será a nossa fortaleza. Então nós confiamos nele. Confiar é descansar. Nós então não tememos, porque estamos muito bem abrigados. Porque estamos seguros. Eu ilustro isso com a minha experiência, todas as vezes que eu vou para mar aberto. Eu morro de medo do mar. Muito medo.
da água, dos bichos, tudo que tem lá embaixo. Morro de medo. Toda vez que eu entro no barco, eu falo, bom, agora eu estou bem, agora eu estou seguro. Nenhum tubarão vai me pegar aqui, nenhuma raia vai me perseguir aqui, agora eu estou seguro. Eu estou abrigado ali no barco. Irmãos, o Senhor é o nosso abrigo. Quando estamos nele, não precisamos temer. Quando estamos no Senhor, podemos descansar. E aí no barco, cansado, talvez de um dia cheio de atividades de lazer, você dá até aquela cochilada, porque você não teme, você está descansado, tranquilo, abrigado. Nosso Deus precisa ser o nosso abrigo. Alegria porque o Senhor é a nossa força e o nosso cântico. É Ele quem nos faz perseverar em fé. Quando nós pensamos nesta ideia de cântico, e o Salmo 96 vai nos falar sobre isso, cantar ao Senhor um cântico novo, a ideia de cântico novo é aquilo que a cada dia um novo motivo para cantar nos é dado. Quando falamos que o Senhor é o nosso cântico, que o Senhor é a nossa força, é dizer o seguinte: eu confio, eu não temo, e dia a dia eu sou renovado nesta certeza, porque o próprio Senhor me preserva assim. Irmãos, mais do que bom saber que estamos salvos, é saber que não perderemos a salvação. É saber que podemos descansar no Senhor, que Ele mesmo será a nossa força contra as tentações, contra as provações, contra a nossa própria incredulidade. Ele, o Senhor, será a nossa força e o nosso cântico. Encontraremos motivos nele próprio para permanecermos fiéis ao nosso Deus. Ele é quem nos preserva. Alegria em conhecer esta salvação, em conhecer esta ideia de abrigo do Senhor, em conhecer esta ideia da preservação do Senhor, e agora sim, num sentido espiritual, Ele se tornou a minha salvação, porque o Senhor é a nossa redenção. Irmãos, a nossa redenção não está numa obra que nós faremos. A nossa salvação da condenação do inferno não está em uma obra que faremos, não está em um valor que daremos de oferta, não está em um sacrifício que nós faremos. A nossa salvação é uma pessoa, é Cristo Jesus, é o Deus que se tornou a minha salvação. Quando eu conheço a Deus, eu me alegro nele. Naquele dia, eu terei alegria, porque eu me lembrarei da misericórdia do Senhor. Eu terei alegria porque eu vou conhecer mais do Senhor. E o que devemos fazer, irmãos? Aproveitar tudo isso. Verso 3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Conheceremos mais de Deus e poderemos conhecer ainda muito mais, porque a fonte desta salvação, desta misericórdia, desta graça, deste abrigo, deste que nos preserva, estará ali e poderemos acessá-la, beber dela, dia a dia. Louvado seja Deus por isso. Seremos preservados pelo próprio Deus, que estará conosco. Terceira e última parte do nosso sermão, o que devemos fazer? O texto nos mostra 4 coisas que devemos fazer. Primeiro, dar graças. Segundo, tornar manifesto as grandezas de Deus. Terceiro, cantar louvores a Ele. Quarto, nos alegrar. E é interessante que o texto está pondo aqui é a ideia do culto que entregaremos ao Senhor naquele dia. Este culto está cheio de gratidão. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Agora veja a estrutura do nosso texto. O texto começa nos falando sobre esta misericórdia de Deus, que desvia a ira do Senhor de nós para o seu Filho Jesus Cristo.
Passa a nos dizer que ao conhecermos a Deus, reconhecemos nele abrigo, reconhecemos nele a segurança para sermos preservados em seu amor, reconhecemos nele a própria redenção, a nossa salvação. O que fazer diante disso? Dar graças. Pensando então que aqui é a aplicação do texto, é a aplicação do sermão, não é só deixar as murmurações, não é só parar de ficar reclamando e falando, Senhor, por que comigo? Senhor. Mas é também começar a agradecer. Falar, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Que cada palavra e pensamento nosso de reclamação, de murmuração, de queixa, seja substituído por uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Porque Ele foi misericordioso, porque Ele é nosso abrigo, porque Ele é a nossa redenção, porque é Ele quem nos preserva em seu amor. Então, Senhor, eu não quero reclamar, eu quero agradecer a Ti. Naquele dia vocês darão graças ao Senhor. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Eu vou agradecer ao Senhor, mas eu vou também contar desses grandes feitos do nosso Deus. Senhor, todos precisam saber quão grande é o Senhor nosso Deus. Esta semana a Fabiola postou lá no Facebook o testemunho dela em relação àquilo que o Senhor fez pela vida do Gabriel. Semana passada nós estávamos jejuando, clamando, Senhor, salva o Gabriel. E o Gabriel já está em casa. Louvado seja Deus. Precisamos tornar manifestos os grandes feitos do Senhor. Ele fez coisas grandiosas, então naquele dia nós vamos dar graças ao Senhor. Naquele dia nós vamos encontrar os nossos irmãos e dizer, e aí? O que aconteceu? O que tem sido feito? Relembrai que excelso é o seu nome. Nós só vamos conseguir dar graças e nós só vamos conseguir contar essas muitas bênçãos, porque isso será fruto da nossa reflexão. O que o Senhor fez por mim e a grande bênção de eu estar aqui. Há uma implicação muito séria nessas duas afirmações do que faremos lá. Vamos dar graças e vamos contar os grandes feitos do Senhor. No céu nós teremos lembrança ou não? Já fui questionado sobre isso várias vezes. No céu nós teremos lembrança ou não? Irmãos, não é apenas uma questão de possibilidade, é uma questão de necessidade. Necessariamente teremos lembranças. Precisaremos das lembranças justamente para dar graças ao Senhor, para tornar manifestos os seus feitos, e o texto diz, naquele dia, relembrai aquilo que o Senhor fez. Imaginemos que a gente chegue lá no céu com o chip zerado. Quem sou? Que sou? Para onde vou? Não sei nada. Quem é você? Não sei. Qual o seu nome? Não sei. Não, pastor, mas lá Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Ok. Então, tem meu crachá aqui e diz que eu sou fulano. Mas o que você está fazendo aqui? Não sei. E aquele moço sentado no trono que chamam de Cordeiro? Não sei. Dizem que é Jesus. E o que ele fez? Não sei. Mas por que você não sabe? Eu não tenho lembrança nenhuma. Fui ressuscitado, então, com amnésia. Irmãos, precisamos ter a lembrança. Quem é você? Eu sou o Jonatas, pecador, miserável, que ofendia a santidade de Deus muitas e muitas vezes, que merecia a ira do Senhor, que não merecia nenhuma dessas grandes bênçãos que Ele me deu. Mas eu estou aqui
Porque a ira do Senhor foi desviada para Cristo Jesus. Porque aquele é o Cordeiro de Deus, que na cruz morreu e pagou o preço por cada um dos meus pecados. Eu sou o Jonatas, que tive o grande privilégio de pastorear a igreja do Senhor, que tive uma esposa maravilhosa, a Vanessa, que tive os meus filhos. Eu sou este que fui grandemente abençoado pelo Senhor e ainda serei mais abençoado por Ele, porque a sua graça me trouxe até aqui. Por isso que eu preciso contar desses grandes feitos e dar graças ao Senhor e falar: Senhor, obrigado. É chegar em Cristo Jesus, dar um abraço nele e falar: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Porque eu vou ter lembrança. E alguns dizem: pastor, mas e as coisas ruins? Como é que a gente vai conviver com elas? Algumas dessas coisas ruins foram consequência dos nossos próprios erros e escolhas. Entenderemos então a graça. Outras coisas ruins foram provações, das quais o Senhor nos permitiu passar para aprendizados. Entenderemos estes bons propósitos de Deus. Senhor, obrigado. Como aquilo me ensinou, como aquilo me ajudou, como aquilo foi importante para mim. Outras serão as tentações, coisas ruins que nos aconteceram, que vieram para nos tentar. Então nós olhamos a Cristo e falamos: Ele resistiu a todas as tentações. Eu infelizmente caí e falhei, por isso que eu devoto a minha honra, a minha glória a Ele, ao Senhor e não a mim. E não quero de forma nenhuma desejar ter o lugar que Ele tem. Então talvez alguns ainda questionem: pastor, mas e aqueles entes queridos que morreram, que talvez não estarão lá conosco porque não creram em Jesus e foram para o inferno? Como nossa consciência, se houver lembrança, como é que ela vai lidar com tudo isso? Irmãos, esse eu penso que é o mais fácil de responder. Nesse momento eu não estou vendo ninguém aqui chorando, mesmo sabendo que talvez quase todos aqui tenham alguém que já morreu, que amava-se muito e que infelizmente não professou a fé em Cristo Jesus. O que eu quero dizer não é que você é insensível e indiferente. O que eu quero dizer é que, em alguma medida, ainda dentro dessa situação de mundo caído, de uma realidade do qual nós estamos privados de muita consciência, ainda assim nós já conseguimos lidar com este entendimento da justiça de Deus. Mesmo com a nossa limitação de entendimento das coisas, nós conseguimos já lidar com esta realidade. E lá, irmãos, quando compreendermos ainda mais desta justiça do Senhor, desta bondade do Senhor, dos preceitos do Senhor, entenderemos ainda mais. E descansaremos ainda mais. O Senhor é justo, Ele sabe o que faz. Graças dou a Ele. Também eu merecia a condenação, mas que bom que a tua ira se desviou. Naquele dia, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Veja como é uma convocação para um grande culto. Naquele dia vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Mas veja como este culto ele está cheio da reflexão. Por que eu vou cultuar? Porque eu entendo o que Cristo fez por mim. Eu entendo da misericórdia, eu entendo do Senhor como meu abrigo, eu entendo do Senhor como sendo o meu preservador, eu entendo o Senhor como sendo a minha fortaleza, a minha redenção e salvação. É por isso que eu dou graças, é por isso que eu relembro todas essas coisas, e tudo isso me faz cantar, adorar ao Senhor. Irmão, sabe por que às vezes a gente tem preguiça de vir à igreja? Porque a gente não faz nenhuma das outras reflexões que o texto está nos propondo fazer. É como se num dia chuvoso, frio, difícil de vir à igreja, a gente parasse e pensasse: deixa eu começar a dar um pouco de graças a Deus aqui por algumas coisas. Deixa eu começar a pensar e lembrar um pouco da misericórdia dele sobre mim. Deixa eu começar a considerar que ele é meu abrigo, que ele é meu sustentador, que ele é a minha redenção. Irmãos, e mesmo depois de você refletir sobre essas coisas, se isso não te motivar a sair do sofá e vir cultuar, cantar, louvar ao Senhor, é porque você não é cristão. É porque você é um ímpio mesmo. Porque o cristão, quando entende tudo isso e considera todas essas coisas, a próxima atitude dele é uma só: vir cantar ao Senhor, vir louvar ao Senhor, com muita alegria, com muita disposição.
aquilo que faremos no futuro é um apontamento para o que já precisamos começar a fazer. Se você troca o culto, o ajuntamento solene, esse momento de cantar louvores ao nosso Deus, por qualquer outra coisa, com grande facilidade, por um passeio no dia do Senhor, por um aniversário, por uma ida ao shopping, uma tarde no cinema, uma partida de futebol, e faz tudo isso com muita naturalidade, se na sua agenda há espaço no dia do Senhor para fazer qualquer outra coisa, se não vir e cantar ao Senhor, é porque talvez você não tenha entendido o que é a misericórdia do Senhor que desviou a ira. Porque talvez você não tenha entendido o que é ter o Senhor como seu abrigo, como seu preservador, como a sua redenção. Porque quando nós consideramos todas essas coisas, irmãos, o que deve gerar em meu coração é um outro sentimento. É o sentimento, pastor, vamos fazer mais uns 4 cultos na semana, pastor. Pastor, só domingo à noite está pouco demais. Pastor, vamos reunir logo esse povo, vamos ficar aqui adorando, cantando, bendizendo ao Senhor umas 10 horas no domingo, pastor. Aproveitar que só tem esse dia, vamos fazer o dia inteiro. O problema é que a gente não pensa. Quando Paulo nos apresenta lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está nos convidando a fazer é isso. Depois de apresentar do capítulo 1 até o capítulo 11 todo o plano redentivo de salvação do Senhor, o que ele fala é o seguinte: rogo-vos, pois, ou seja, diante disso que eu acabei de expor para vocês sobre a salvação, adorem ao Senhor conscientemente. Que o nosso culto seja essa manifestação racional, fruto de entendimento, mas que vai mexer com todas as nossas emoções, com todas as nossas vontades, com todas as nossas disposições para a glória do Senhor. E aí, por fim, irmãos, o verso 6. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O culto não tem que ser prazeroso para você. Quando nós tentamos tornar o culto agradável para as pessoas, há muitas chances enormes de deixarmos e tornarmos o culto desagradável para Deus. Quando a gente começa a considerar alguma coisa do tipo, vamos colocar um stand-up meia hora antes, aí você dá aquela animada no povo, a gente põe umas piadas aqui no meio do culto, um entretenimento, a gente dá um espaço maior para a música, contrata um cantorzão bom de fora, aí o povo vai gostar, vai ter aquele movimento legal. Quando o culto se torna agradável demais às pessoas, é porque talvez ele já tenha sido desagradável aos olhos de Deus. Não significa dizer que o culto não trará para nós alegria, ânimo. Muito pelo contrário. Se eu penso, dou graças, torno manifestos os feitos do Senhor, tenho prazer e alegria em cantar com o povo de Deus, sabe o que isso vai produzir em nosso coração? Alegria, festa, júbilo. Não confunda a boa tradição da igreja com um culto frio, sem expressão da alegria e do prazer que temos em saber que somos o povo de Deus, salvos por Ele. O culto é festa, o culto é celebração, o culto é manifestação desta exultação, deste júbilo daqueles que habitarão em Sião, daqueles que terão o Senhor com eles para todos sempre. Irmãos, onde está a nossa alegria? Onde está a nossa esperança? Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não fez um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo, e o pecado tem sido algo indiferente para você, eu quero te dizer uma coisa: a sua vida não tem esperança. Porque qualquer coisa de bom que você possa pensar e considerar neste tempo presente vai ser passageiro. Pastorzão, estou preocupado com outras coisas, estou curtindo a vida. Então curta bastante, porque depois só vai restar a você o inferno e a ira do Senhor. Pastor, mas eu quero aproveitar meus filhos, a família. A família tem quase sido um ídolo para muitas pessoas. Curta bastante, porque no inferno você não vai ter tempo para isso.
Se você não vive para a glória de Deus, não se comprometeu com Cristo Jesus verdadeiramente, não entregou a sua vida para Ele, todas essas coisas do mundo serão passageiras para você. O que me faz pensar que você não tem esperança nenhuma, porque o dinheiro passa, os muitos bens passarão, a juventude passará, os filhos passarão, e o inferno é o que vai vir para você. Se há algo que você pode esperar, é a condenação, é a ira do Senhor. Por isso o convite que eu faço a você é o mesmo que nós fizemos na primeira leitura do texto. Vinde, pois, pensemos. Se me ouvirdes, se crerdes, se vocês entregarem as vidas de vocês para o Senhor Jesus Cristo, terem fé na obra que Ele fez na cruz do Calvário em nosso lugar, recebendo esta ira que foi desviada de nós para Ele, vocês têm esperança, terão esperança de comer o melhor desta terra, que não é do presente tempo, mas é o melhor restaurado, tornado novo para nós, na realidade de novo céu e nova terra. Que cada um de nós, então, possamos ter uma alegria real, uma esperança renovada, depositada não em coisas, mas em uma pessoa, em Cristo Jesus.